Fala, torcedor palmeirense! Seja bem-vindo a mais um Conexão Alviverde, o novo canal do torcedor palestrino no YouTube. Terça-feira agitada nos bastidores do Verdão, com os últimos detalhes da preparação do Palmeiras para o primeiro clássico da temporada, nesta quarta-feira contra o Santos, na Vila Belmiro. Tem também o vai e vem do mercado alviverde e os últimos detalhes do caso Claudinho. Antes, se você é Palmeiras sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Quero aproveitar para deixar também aqui os créditos para a equipe do Sport TV, que também estarão na descrição do vídeo. Agora sim, vem comigo! Cola no clube que a gente vai colar lá no nosso site. Acabou de subir essa reportagem aí, apuração da ESPN, dá conta de que o Claudinho estava quase fechado com o Palmeiras. Já tinha contrato feito e tudo. Só que aí o Al Saad do Catar fez uma proposta e o jogador voltou atrás, mesmo depois do acerto dos clubes, Palmeiras e Zenit, para transferência dele, da Rússia para o Catar, Pascoal. Esportivamente, te parece mais interessante do que o Palmeiras? Muita gente não pauta a carreira pelo aspecto esportivo, né? Tem gente que pauta a carreira por outro sentido, né? O sentido financeiro, o sentido de tranquilidade para a família, e a gente tem que respeitar as decisões das pessoas, são decisões que são adotadas. O Claudinho é um jogador que tem um misto de revelação do Santos e Corinthians, né? Ele começou a carreira do Santos, passou pelo Corinthians, mas foi aparecer mesmo jogando no Bragantino, recebendo as melhores oportunidades. O Palmeiras, já quando ele jogava no Bragantino, teve interesse em contratar, não conseguiu, porque ele acabou se transferindo para o Zenit. No Zenit, o Palmeiras já, por 3 temporadas seguidas, tenta contratá-lo e não consegue. Essa me parecia, pelas informações no site da ESPN, o bom trabalho dos nossos jornalistas, dos nossos competentes companheiros, que já estava tudo apalavrado e troca de documentos, né? As minutas de contrato com o Zenit e com o jogador. E aí o empresário do jogador liga para o Palmeiras, fala com a presidente do Palmeiras e disse, olha... Tem, mas acabou. Como é que é? Tem, mas acabou. Não tem e já acabou. Porque não teve e já acabou. A preferência dele é jogar no Zenit, jogar no Catar. Sai do Zenit para jogar no Catar. Não há o que fazer. A verdade no futebol não dura 24 horas. Está vendo como ela se confirma, essa máxima? Porque ontem ele estava certo, hoje não está mais. Ontem estava trocando papel, hoje liga o empresário e diz que não está mais. Então, o futebol gira em torno de uma esfera completamente diferente que as pessoas imaginam. E sempre tem os assuntos relativos ao aspecto financeiro, que são os mais interessantes, esses são os mais que preocupam, são os que mais são acentuados em todas essas trajetórias. A gente pode discutir com A, com B, a preferência de A, de B e C, de jogar aqui ou ali, mas sempre tem um aspecto financeiro envolvido nisso. Eu respeito muito a decisão do Claudinho, porque ele é um jogador que tem muita qualidade técnica, fazia um bom trabalho jogando lá no futebol, lá no Zenit, mas agora... a opção que tinha o Palmeiras de contratá-lo. O Palmeiras está atrás de um centroavante, minha senhora. O Palmeiras está atrás de um centroavante. E o Palmeiras não tem o nome do centroavante. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui a declaração do Abel, inclusive no final de semana, falando sobre a necessidade de um camisa 9 para a temporada. Agora eu fico pensando aqui, Maurozinho, quero ouvir vocês também, porque o Claudinho tem 27 anos, né? Faz aniversário agora, então vai fazer 28 anos no final de janeiro, daqui uma semana. Na última temporada, metade da temporada russa, ele tem 16 partidas, 5 assistências e nenhum gol. Eu penso esportivamente, porque eu acho ele um jogador muito jovem e com muito potencial. Claro que o Pascoal traz um ponto importante, que é de respeito às decisões do atleta diante da própria carreira. Mas eu entendo que, assim, ele ficou tanto tempo na Rússia, deu a entender algumas temporadas atrás que gostaria de sair de lá e voltar ao Brasil. E aí, quando vem a oportunidade num clube de ponta, brigando por título, em que ele pode ser protagonista, aí ele vai parar no Catar? Tem que se imaginar, que assim, a gente não ouviu ainda, eu estou achando muito estranho. O próprio Claudinho, trocar, agora vamos ver o que vai dizer o staff dele, ou o próprio Claudinho. Olha, na última hora os caras dobraram lá o caminhão de dinheiro, abriram um posto de petróleo pra gente, alguma coisa, para ele justificar isso, né? Para não ficar estranho, né? Porque
conversa com o Palmeiras, troca os papéis. Na hora H, não, peraí, eu fui para o aeroporto, mas mudei de voo, não vou mais, o voo não é para o Brasil e tal. Não sei, ele vai vai aparecer uma explicação dele, a gente espera. Teve para vir para o Flamengo, teve perto também, não teve? O Flamengo tentou durante 2 janelas, mas quando chegou no acordo, o Zenit falou, não, quero mais tanto, subiu o valor. Aí o problema... subiu para 12, né? Foi tipo isso. Então, aí o problema era o clube, não era o jogador. Sim, era o Zenit. Porque o Claudinho tinha algumas coisas, ele foi para a Olimpíada e tudo, né, e tal. Muito bom jogador, também gosto muito, jogou muito no Bragantino, por sinal. Mas vocês se lembram da primeira convocação dele para a seleção, ele veio... jogos eliminatórios aqui e tal. Ele tinha acabado de ser convocado pelo Zenit. O Zenit pediu ele de volta, ele foi embora. É verdade. Ele não ficou para a seleção. Causou um mal-estar na época, tá? E eu acho que não era só ele, não. Era ele e um outro, porque se eles não fizessem uma quarentena lá, não iam poder jogar na Inglaterra. Tinha época de Covid, tinha uma história toda assim. E ele estava aqui em São Paulo já com a seleção e foi embora. E aí, sei lá, parece que estava muito bem lá. Eu entendo o que você pergunta aos 27 anos, por que que ele... para 28, né? Pode ser uma decisão praticamente financeira mesmo, né? Assim, como a gente viu, sei lá, o Oscar ficou quanto tempo na China? 10 sabe, anos, assim? praticamente. 8 anos, 10 anos, 8. Você fala, pô, mas também foi para lá com que idade? Ele está voltando com 33, quer dizer, foi com 25 para lá, com 23, o Oscar. Pô, mas por quê? Tinha muito mercado. Cada um, não vou cuidar do salário de ninguém, do nariz de ninguém. Mas acho que são objetivos, né? Quando o jogador mais velho, o Cristiano Ronaldo foi lá agora ganhar muito bem e tal. Como se ganhasse mal quando jogava fora de lá. Mas, enfim, vai ganhar 5% do clube. Não, mas eu digo, mas é uma idade diferenciada, né? O Neymar tomou essa opção também, né? De sair, de ir pra lá agora, sendo mais novo que o Cristiano Ronaldo. Então, cada um cuida do seu quadrado, do seu dinheiro. Mas, neste caso, se ele tivesse dito assim, não vou para o Palmeiras porque eu vou para lá, porque já havia, até onde eu li, todos, inclusive na nossa reportagem tem isso aí, já havia esse papo do Catar, mas ele estava preferindo voltar, ele estava preferindo o Palmeiras. Não é que o Catar apareceu agora, o Al Saad aí do nada, já havia. Então, ele só... Mudou de ideia, né? Ou mudou de ideia, ou lá a proposta mudou significativamente. A gente vai ter que ouvir o lado dele para saber. Chato? É chato, é desagradável. Por enquanto, o que a gente tem é o lado da Leila, né? Vamos dar uma olhada na entrevista que a Leila deu agora há pouco, falando sobre essa desistência, porque é uma entrevista bem forte, assim. Ela tem dado declarações fortes recentemente e essa foi mais uma delas. Ela diz o seguinte: nas últimas horas, enquanto já trocávamos minutas contratuais com o Zenit, fomos surpreendidos por uma ligação do representante do atleta, do Claudinho, dizendo que houve uma mudança de planos. Fizemos uma ótima oferta, tanto que o jogador a aceitou. Ela disse isso hoje e aí segue a entrevista. Mas o futebol é assim mesmo, nenhum atleta é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Seguimos no mercado em busca de atletas que possam agregar qualidade ao nosso elenco. Assim, a declaração dela é legal, né? Porque ela não faz nenhum tipo de juízo de valor da Mas falta um pedaço aí que eu acho muito significativo. Dani. Não tá todo? Acho. Que ela falou também, tá nessa declaração, e eu acredito que ela falou. Conversei 2 vezes com o jogador que me disse que não queria ir para o Catar, que queria vir para o Palmeiras. E por isso que eu digo que existia, então, já o Catar na história. Na própria declaração dada por ela, tem um outro pedaço. Tem esse pedaço. E eu acho muito significativo. Então, assim, ele confirmou para ela, ele falou, falei 2 vezes, e ele falou que não queria ir para lá. Ele queria vir para cá. Então, o que mudou? Com a palavra Claudinho, seu staff, enfim, alguém que fale por ele para dizer, olha, mudou porque lá era mudou X, porque você sabe 3X. que lá eles têm uma certa dificuldade quando o Sheik acorda de manhã, aquele hora na conta, e tem menos de 100 bilhões na conta dele. Mas vocês concordam com a decisão, Pascoal? Esse é o meu ponto. Claro que eu a gente não concordo tem que fazer porque o ser humano, ele tem... Mas eu acho que ele está abrindo mão. Ele tem que decidir a vida dele. Eu não faço juízo de valor para a vida das pessoas. Essa coisa... Mas ele não pode estar abrindo mão de uma seleção brasileira, de algo maior? Porque eu acho ele muito qualificado. E no Catar, dificilmente, ele vai estar no radar. Sim, o Luiz Henrique acabou de sair para jogar... Na Rússia? No Zenit. A gente tem que entender as opções de vida das pessoas. É uma opção que ele dá para o destino dele. Ele tem 27 para 28 anos, vai fazer um contrato até 31 anos, pelo menos, né? Porque o mínimo que se faz é de 3 anos,
e aí depois fica livre para voltar com 31 para o futebol brasileiro, e aí ele pode encontrar um caminho na equipe que ele desejar. Agora, o Zinho pode nos ajudar nisso, porque eu não faço juízo de valor do que a pessoa imagina para ele. Sabe por quê? A gente não sabe o que ele está passando, a gente não sabe o que ele está vivendo e a gente não sabe das necessidades que ele encontra na vida. Então, eu acho que, o Claudinho, se você escolheu jogar no Catar, parabéns, você escolheu jogar no Catar. Eu não vou fazer juízo de valor. Lamento que um cara com a qualidade do Claudinho não possa jogar pelo Palmeiras no Mundial de Clubes. Lamento muito. Lamento. Que ele é um cara que tem muita qualidade e poderia agregar valor ao futebol do Palmeiras. Ponto. Como disse o presidente do Palmeiras, continua procurando, vai seguir no rumo de achar alguém que tenha condições de agregar valor ao time do Palmeiras. A gente está resolvendo ali uma questão de sinal no Estúdio 1, o Tetra já vai voltar para falar com a gente, e aí a gente volta nesse assunto também. Então eu faço uma pergunta que eu ia Claudinho. fazer para o Zinho e vou fazer para o Pascoal. Faça. O Abel, primeiro, ficaria satisfeito e acabou, não ia continuar pedindo centroavante? Não, o centroavante continua ainda. Então, como é que ia encaixar o Claudinho? Claudinho ao lado de Rafael Veiga? Como é que faz? Assim, porque tem o Maurício também nessa aí. Por exemplo, amanhã, Veiga e Maurício podem jogar juntos. Ele é um baita jogador. Eu quero te falar o seguinte. Tinha garantia de que ia chegar para jogar no Palmeiras, sim, né? Pela qualidade dele, sim. O Claudinho faz o cara que o Abel está precisando, o Palmeiras está precisando, é ali no meio campo. O Claudinho faz duas funções que o Palmeiras precisa. Ele faz a meia e a ponta esquerda. Tá bom. O Claudinho joga de ponta esquerda com o pé esquerdo. Mas não vai jogar um rapaz chamado Paulinho. Então, o Paulinho é meia, o Paulinho é um atacante que pode vir do lado para dentro ou jogar dentro também. Não, mas chegou outro para jogar na esquerda lá. Também agora, tem o Facundo Torres. Facundo Torres chegou. É isso que eu estou falando. Não sei se era tão essencial por mais qualidade que ele tem. Fica bonito. Você falou, nós já falamos aqui 4 nomes, pelo menos, sim, né? Sim. Maurício, Rafael Veiga, Facundo Torres e Paulinho. Sem a presença do Claudinho. Imagina se todos esses fazendo parte do elenco do Palmeiras. Tem o Felipe Anderson, né, que talvez deslocado para o lado direito suba de produção. Que treinou hoje também, treinou hoje de manhã, treinou também. O Piquerez treinou hoje também pela manhã. Isso é boa notícia, hein? Na montagem do time. Essa é, acho que para a notícia mais, não sei, porque o Palmeiras é encaixar um centroavante. Parece que o Abel não está muito satisfeito com o Flaco Lopes, né? Com o Rony eu nem vou perguntar, porque parece que o Rony não está no radar. Não tá... Pelas declarações recentes, a gente já viu que o Rony está liberado pelo Palmeiras para achar um clube que seja de seu agrado. Outro que eu vejo que está muito distante do radar é o Zé Rafael. O que eu acho uma injustiça. Outro que eu estou dizendo que está muito distante dessa possibilidade é o Zé Rafael. Então, são coisas que acontecem. O pedido do Abel continua em pé. Tem clássico amanhã pelo Campeonato Paulista. O Santos enfrenta o Palmeiras amanhã na Vila Belmiro. Jogo complicado aí para as duas equipes, porque é início de temporada, né? E tá todo mundo ansioso também para ver esses dois times jogarem. Deve ser com força total com o que os dois times têm à disposição. Vamos aos campinhos, então, para a gente poder falar um pouco mais das prováveis escalações. Ainda não está confirmado, mas as prováveis escalações, vamos começar com o Santos, que tem Gabriel Brazão no gol, o Sherman, lateral direito, o Zé Ivaldo na zaga junto com o Luan Pérez e o Gonzalo Escobar na lateral esquerda. Meio campo com Tomás Rincon e Diego Pituca. E aí no meio campo, do meio para frente, Lucas Braga na ponta direita, Soteldo, Guilherme na ponta esquerda e Luca Meireles como referência no ataque. É assim que Pedro Caixinha está escalando o Santos nesse... Pelo menos é a ideia aí para esse clássico, Mansur. É que ele foi alternando algumas posições entre os dois primeiros jogos, né, do Santos. Jogo com o Mirassol e o jogo com a Ponte. Começou o Sherman no primeiro jogo, começou o Léo Godoy no jogo com a Ponte. Agora o Zé Ivaldo, que tinha começado contra a Ponte, tinha entrado contra o Mirassol no decorrer do jogo e começado o jogo com a Ponte, aparentemente pode ser titular novamente. Volta o Lucas Braga, jogou o Miguelito contra a Ponte, e o principal, a volta do Soteldo, né, após se recuperar de um probleminha físico nesse início de ano, porque o setor ofensivo do Santos, embora se você olhe, o Guilherme é um jogador que vem sendo muito importante desde o ano passado, o Soteldo é um jogador de potencial técnico muito alto, mas a partir daí quando você precisou trocar e mexer contra a Ponte, quando mexeu muito no sistema ofensivo, a produção baixou, não é um setor em que o Santos tenha tantas alternativas, especialmente enquanto o Tiquinho, por exemplo, não estreia.
Tem o Tassiano ainda, né? Tem o Tassiano que fica fora. Jogou contra a Ponte, Isso. mas agora parece que a escolha do Caixinha é que ele comece no banco nesse jogo. Vamos ver o Palmeiras, aí a gente também já escala o Palmeiras, aí a gente começa a falar mais sobre essa partida. A provável escalação do Palmeiras para o jogo de amanhã. Tem o Everton no gol, Marcos Rocha no lado direito, Gustavo Gomes e Murilo na zaga e o Piquerez, voltando na lateral esquerda. O Richard Rios e o Aníbal e Richard Rios, na verdade. Maurício com Rafael Veiga, Estevão e Flaco Lopes. Provavelmente vai ser Rafael Veiga centralizado, Maurício no lado do campo, no lado esquerdo, o Estevão no lado direito e o Flaco Lopes A centralizado. expectativa é se vai ser o Flaco mesmo, né? Ou se vai ser o Thales. Tem discussão ali. No lado esquerdo também tem discussão, né? Isso. Porque o Piquerez está voltando O agora. Piquerez voltando, pode ser o Caio Paulista de novo, Pode ou ser o o Caio Vanderlan, que Paulista. jogou o primeiro jogo. Isso. Alguns jogadores que estão aí, Gomes, Aníbal, Veiga, foram jogadores que jogaram contra o Noroeste, mas não tinham jogado o primeiro jogo. Embora a primeira escalação tivesse mais cara de um time mais robusto, mais próximo do principal, mas alguns jogadores do segundo jogo devem entrar. Acho que aí sim a gente tem uma base um pouco mais próxima de um Palmeiras, ainda assim o Paulinho, logicamente, porque vai demorar. Vai levar um tempo, né? Vai demorar um pouco mais. A dúvida é ver essa questão do centro do ataque, né? Muito da apuração dos colegas é de que nesse início de ano não há um convencimento completo de que o Flaco está preenchendo o que o Abel espera desse homem do centro de ataque. O Thales, jovem, vem convencendo mais a comissão técnica em alguns momentos, ver se começa com ele para esse primeiro clássico do ano. Acho que a ideia inicial do Palmeiras e que parecia ser levar um pouco mais de tempo para colocar o time com força total. Mas o Abel já se sentiu confiante pela resposta física dos jogadores nos treinamentos para colocar o time completo, né, no que ele tem à disposição para esse jogo contra o Santos. Eu ouvi a coletiva do Abel, né, e ele falou sobre isso, né, dessa admiração positiva nessa volta das férias de muitos jogadores, surpreendendo fisicamente o que ele achava que não iria acontecer e aconteceu. Ele falou muito bem de alguns jogadores como Maurício, como Fabinho, que não vai jogar esse jogo. Jogadores que voltaram, ele falou assim, impressionante a intensidade, o poder de movimentação, mesmo com poucos dias de treinamento. E aí entra naquilo que a gente começou a discutir há algum tempo atrás, que hoje em dia, os jogadores não têm folga, não têm férias. Eles treinam nas férias justamente porque sabem que não vai ter tempo de pré-temporada necessário, senão vai começar a ficar bom lá em fevereiro, março, num time grande, já passou o cavalo, meu amigo. Então, muitos desses jogadores agora mudam. Antigamente todo mundo entrava de férias, 15 dias, era só boa vida, agora não. E o Palmeiras, o Abel também fala sobre isso, né? E você trouxe muito bem, de jogadores que ele achou que ia demorar um pouco mais e não, já estão prontos, e por isso que possivelmente ele vai colocar a grande maioria já nesse clássico. Agora, Maurício, mais uma vez começando bem, né? E aí eu não sei como que ele vai achar esse espaço para o Maurício. Que realmente, no Inter, ele começou a ter um espaço do lado, né? Pelo lado direito, vindo para dentro. No Palmeiras tentou fazer ele fazer isso, não conseguiu. Quando o Veiga sai machucado, ele entra por dentro e dá conta do recado, enfim. Vão ser alguns ajustes que eu não sei como que o Abel vai fazer. Ainda tem Felipe Anderson, depois tem Paulinho. Tem muitos jogadores ali do meio para frente ainda para entrar nesse time. Eu estou muito querendo muito ver como é que vai ser montado. A princípio eu estou vendo que... E o Estevão, esquecemos até o Estevão, né? Que possivelmente até o meio do ano é o titular daquele lado direito. Então, assim, eu estou muito curioso. Facundo, que jogou esse jogo... Estou curioso para saber quem vão ser os titulares, porque vai ser uma briga muito, muito legal do meio para frente. E aí entra aquilo que o Mansur falou. Não sei não se o Flaco Lopes não vai dar uma rodadinha, se ele não convencer nesse começo e ele fazer algum cara numa função não centroavante, com uma mobilidade um pouquinho maior, sem ser centroavante de área. Tem a possibilidade do Thales começar Exatamente, jogando amanhã. Também. Em relação ao Santos, Mansur, eu tenho muita curiosidade de ver esse Santos do Pedro Caixinha. Deve ter uma mudança, pelo menos me parece, muito brusca em relação ao Santos do ano passado, em lógica de jogo para esse. E o que aconteceu até agora com o Santos é absolutamente natural, né? Você tem mudanças de time, você tem uma mudança brusca em termos de filosofia de jogo. O Santos do primeiro jogo com o Mirassol fez um jogo que foi agradabilíssimo de ver, dos dois lados.
porque era o Santos apostando muito na pressão, o Mirassol com capacidade de sair da pressão com a bola sendo tocada pelo chão, um jogo de muitas finalizações, o Santos até finalizou mais, mas o Mirassol teve chances importantes no jogo, foi bem na partida. E aí, naturalmente, o Santos, início de temporada, ideia em implantação, ele vai oscilando na capacidade de pressionar. Quando ele não pressiona também, ele se expõe um pouco mais atrás. A ver como vai ser o Caixinha diante de um adversário que, por mais que seja início de temporada, é muito mais consolidado em termos de ideia de jogo do que o Santos, que é um trabalho muito mais longevo, e todos os jogadores do Palmeiras que estão no elenco, praticamente todos eles, sabem exatamente o que tem que fazer em cada momento do jogo. Se ele vai, de novo, apostar nessa estratégia que contra a Ponte, ele teve momentos também em que pressionou melhor e outros nem tanto, o segundo tempo melhor do que o primeiro, em Campinas. E o time também teve as suas alterações, ver se numa circunstância bem mais desafiadora, se ele vai apresentar uma espécie de carta de intenções, nem das circunstâncias mais difíceis eu vou abrir mão da ideia e vou com o time para fazer isso. Acho que é o aspecto mais interessante do jogo de amanhã. É ver como o Santos vai se comportar diante de um adversário muito mais consolidado em termos de trabalho. Ô, Jéssica, eu acho que principalmente pro Caixinha, claro que você ganhar um clássico é sempre bom. E eu acho que na cabeça dele, o pensamento dele é a evolução daquilo que ele quer para sua equipe. Se isso acontecer e vier o resultado, excelente, ótimo, ele vai ficar super contente. Mas se fizer o que ele está querendo e não vier o resultado, eu acho que ele vai estar satisfeito do mesmo jeito. Porque é como o Mansur falou, é um começo de trabalho. Não dá para você esperar algo diferente numa questão de tudo encaixado, tudo certinho. E ao mesmo tempo você tem que observar qual foi a evolução nesse terceiro jogo. Lembrando que o primeiro jogo foi um time, o segundo foi outro e o terceiro possivelmente é outro time. Mas dentro daquilo que é a filosofia de trabalho, a implementação do DNA do Caixinha para o Santos de 2025, o importante é a evolução como equipe. A gente projetava antes o Palmeiras, né, disposição dessas peças em campo, e é um Palmeiras que está buscando muito meia, né, no mercado, tentando encontrar esse meia e está tendo dificuldade. Tinha acertado com o Claudinho, que acabou dizendo não na última hora. Ele disse que o clube foi comunicado que o Claudinho vai jogar no Catar. Seria uma boa, né, esse jogador. Seria legal vê-lo no futebol brasileiro. Seria muito legal ver ele no futebol brasileiro, mas não vai acontecer. Assim, cada um, de novo, respeito à decisão de cada um, cada trabalhador escolhe onde vai trabalhar. Como espectador, a gente, por vezes, lamenta que ele vai para uma liga que não é das mais competitivas e não tão visto assim, né? Mas, enfim, é um direito dele escolher onde vai trabalhar. Bom, boa sorte ao jogador, né? E o Palmeiras segue no mercado em busca de um meia. E é engraçado porque, assim, a minha opinião é que se ele vem para o Brasil, para um time como o Palmeiras, ele tem uma possibilidade enorme de vestir a camisa da seleção brasileira. E aí eu também estou com uma sua. Eu não vou entrar no mérito de ninguém, né? Do pensamento do jogador, é ele que sabe da vida dele. Sabe as suas necessidades. Exatamente, cada um sabe. Mas olha só que loucura, né? Luiz Henrique indo para o futebol mas olha russo, né? O Bitelo querendo vir para o futebol brasileiro para aparecer para a seleção brasileira. Exatamente, olha que loucura, enfim. Bom. E aí, torcedor palmeirense, qual é a sua opinião sobre o caso Claudinho? O jogador agiu de má fé? Faltou respeito com a tradição do Palmeiras? Você concorda com a opinião da presidente Leila Pereira? O Palmeiras é maior do que qualquer jogador? Deixe o seu comentário, quero saber a sua opinião. Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui. Mais tarde, tudo sobre o clássico Palmeiras e Santos aqui no Conexão Alviverde. Deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!